Olá, realistas, tudo bem? Boa noite, quem aí dormiu bem de ontem para hoje? Tá todo mundo bem? Gente, mais uma live hoje sobre os narcisistas, sobre esse transtorno de personalidade narcisista, né? Que tem tantos assuntos pra gente falar sobre esse assunto. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo certinho? Marcando aqui um tempinho, o pessoal do Facebook também adentrar, porque não aparece aqui o número de visualização, mas tem gente atrelada aqui do Facebook que não acusa o número de visualização. Tem o pessoal aqui do outro celular também do Periscopo também, meu muito obrigado. A Laisla, o Mário, Glamour, muito obrigada. Gente, vamos começar aqui, né, sem mais delongas. Muito obrigada aqui pela presença de cada um, o pessoal também no Facebook, que não aparece aqui o número de visualizações, que estão migrando para cá. Pessoal do Periscope, muito obrigada. Para aqueles que acharem pertinente, pode mandar um aviãozinho, se achar pertinente para alguém. Eu vou encostar aqui a janela, como sempre eu esqueço, porque senão vai prejudicar o som. Só um instante. Porque o pessoal aqui gosta de fazer bagunça com as motos, aí fica difícil, né? Gente, vamos correr aqui, porque daqui a pouquinho o pastor Pedro vai adentrar. Mais uma proposta aqui da gente estar falando sobre o transtorno de personalidade narcisista. Quem acompanha aqui a página ou já ouviu falar sobre esse transtorno, é um transtorno de grandiosidade, ou seja, de perversidade também. Esse transtorno está intitulado ali, discorrido no DSM-5, nas doenças mentais, tá certo? E não precisa ter pena, porque é dentre um dos transtornos que está intitulado como doença mental, mas é um transtorno de perversidade em que o eixo, o centro desse transtorno é o senso de grandiosidade, tá certo? Em que essas pessoas cometem atrocidades, maldades, manipulações silenciosas, tudo no nome do seu senso de grandiosidade, tá certo? E por que chamar um pastor para a gente adentrar a esse tema? Porque o interessante é que todas as características que está descrita aqui, discorrida em 2 Timóteo 3, são as características do narcisista, né? Em que fala que nos últimos dias vão ter homens. Aí eu coloquei aqui as características: amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos. Tudo isso é quem tem um transtorno de personalidade narcisista, viu? O que é muito interessante. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, aí vai uma lista vasta. Mas, Michele, por que você está adentrando esse tema nas igrejas? Porque se dá o transtorno de personalidade narcisista, diferentemente do psicopata, estão quase equiparados no termo de maldade, mas enquanto o psicopata ele nasce com o sistema límbico, o sistema responsável das emoções, com aquela anomalia, né, com aquela distorção, já nasce com aquilo, o narcisista desenvolve, é o modo de ser. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é o modo de ser da pessoa. E por que a gente está falando isso? Enquanto o psicopata, que é quase equiparado ao narcisista, nasce com uma disfunção do sistema límbico para essa perversidade, né? O narcisista tem duas correntes. Ou ele é muito mimado, vamos supor, né, enquanto criança, e ele perde o limite dele, perde o limite do outro, né? Mas em qual ponto, Michele? O ponto de uma pessoa ser mimada no sentido dela se esvaziar dela mesma e atender às necessidades de um outro narcisista, né? Que quer manipular, quer mandar, quer esvaziar aquela pessoa da própria personalidade, né? Manipula aquela pessoa como uma marionete para as perversidades e aquilo fica também na personalidade daquele narcisista. Então, muito mimado ou também incorrendo em vários traumas também, situações traumáticas. E tirando essa percepção de que o psicopata é quase equiparado ao narcisista, só que tem diferença, que um nasce com essa perversidade e o outro desenvolve no modo de ser. E eu trouxe aqui para dentro do universo da igreja, porque como a tendência, né, das famílias estarem mais ainda disfuncionais com o passar do tempo, mais e mais, qual a perspectiva aqui? Não minha, mas dos cientistas e dos estudiosos, é que esse transtorno de personalidade cresça mais e mais. Então a gente vai estar chamando aqui o pastor Pedro para poder discorrer pra gente, 2 Timóteo 3, à luz da Bíblia. Por quê, Michele? É de cunho científico? O que você está misturando com Bíblia?
Porque a neurociência hoje não desvincula neurociência de espiritualidade. Está estudando muito a espiritualidade dentro da neurociência. Então vamos levar em consideração que todas essas características que estão discorridas ali em 2 Timóteo 3, vocês concordam comigo que dá legalidade também para a potestade maligna adentrar e trabalhar na vida da pessoa? Estamos falando aqui de cunho científico, tudo bem. Mas a neurociência hoje também leva em consideração a espiritualidade do ser humano. Para vocês terem noção, quando a gente ora ou as outras pessoas rezam ou meditam, não acessa a área de estresse do cérebro. Então veja que a espiritualidade está muito concatenada, está muito ali atrelada, fazendo fusão ao ser humano, tá certo? Não tem como desvincular hoje em dia. Mais do que nunca sempre, né? Mas estudou mais do que nunca agora, então foi comprovado mais do que nunca. E o que é muito interessante, que todas essas qualificações estão descritas aqui. Deixa eu chamar ele. Descritas aqui. Chamar ele para ele estar presente na live. Está descritas aqui em 2 Timóteo 3. Vamos discorrer um pouquinho para aqueles que não conseguem não sabem um pouco desse transtorno. Falamos então que está no DSM-5, as qualificações, né? Falamos que é um transtorno de personalidade. Quando a gente fala que é transtorno de personalidade, é o modo de ser. A pessoa cresceu daquele jeito, se moldou daquele jeito, né? Então é uma pessoa perversa, maquiavélica, que na maioria das vezes as suas vítimas são codependentes emocionais. O que são codependentes emocionais? Nós temos codependentes emocionais nada mais do que são empatas, né? Aqueles que se colocam no lugar do outro. Só que de uma forma tão acentuada que nós poderíamos dizer aqui, bem a grosso modo, para a gente ilustrar de uma forma bem fácil. Nós temos aqui o empata em si e nós temos codependente emocional. O que seria isso? O empata em si, né, é aquele que sabe, assim, ter o limite na empatia. Ah, se você precisa de ajuda, tudo bem, bora aqui que eu vou te ajudar, se você precisar, é só falar comigo. Veja que o empata aqui, puramente, ele tem um certo equilíbrio, né, em propor ajuda, tá junto com as pessoas. Podem fazer pergunta também, gente. Já o codependente emocional é aquele que perpassa aquela linha, né, do equilíbrio da empatia. É aquela pessoa que geralmente tem até conciliado ali um transtorno que a gente chama a síndrome do Salvador. São pessoas que acham que vai salvar as outras pessoas. Mas, Michelle, é uma pessoa problemática? Não, é um modo de ser. Também a pessoa foi moldada dentro dessas qualificações. Mas por quê? Por conta disso. Foi esvaziado de si mesmo, sempre teve a preocupação foi criado tendo a preocupação de ser validado à medida que agradava as pessoas. É aquela pessoa que tem dificuldade em dizer não, dificuldade em criar bordas, limites em suas relações, acha que está sempre ali aberta a qualquer pessoa, a qualquer proposta, e não é assim, né? Vimos ontem ali na live com a Elerte Fortes, né, que é a escritora nas garras do perverso. Não tô com o livro aqui para poder mostrar para vocês, mas ontem adentramos aqui, mostramos o tempo todo a capa, vale a pena ler esse livro. E nós estávamos até falando da história dela, né, que enquanto ela era aquela pessoa codependente emocional, solícita, ajudava todo mundo. Em contrapartida, o narcisista, ele quer sugar as suas vítimas, ele estuda a sua vítima, sabe como ela funciona, sabe que é bem assim que funciona o codependente emocional, e dali ele faz a pessoa de gato e sapato, esculhamba, escurraça a pessoa. Mas o que tem a ver com os fins religiosos? Pessoas assim, que tem transtorno de grandiosidade, né? Se acha até a mais do que Deus, e vai para as igrejas para poder usurpar, né, as pessoas mais sensíveis que estão dentro da igreja, sendo eles idosos, sendo eles órfãos, sendo eles viúvas. Então essa pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, né, que nós estamos falando de um transtorno de personalidade, que tem traços psicológicos perversos, né, voltado para si, eles estão dentro da igreja também fazendo maldade. E passam, gente, pasme, passa muito desapercebido. Porque ele se revela apenas com a sua vítima, mesmo ali na clandestinidade e na intimidade, tá certo? É uma coisa assim muito interessante, porque a própria vítima do narcisista sabe quando ele quer certas coisas, né? Quer manipular, ou tá usando, ou tá debochando pelo mero olhar. Então é uma fusão, é uma dança inconsciente que a gente costuma dizer, né? Que tem um narcisista com a sua vítima codependente emocional. Então a gente está adentrando aqui alguns assuntos até o pastor Pedro adentrar. Vamos ver o que mais eu posso ir falando aqui para a gente poder inserir o assunto, tá certo? Técnicas de sobrevivência.
Michele, como sobreviver com essas pessoas? Temos duas possibilidades, técnica da pedra cinza ou do contato zero. A pedra cinza, técnica da pedra cinza, nós recomendamos para aquelas pessoas que não podem dar o contato zero. Em qual sentido? Michele, quem tem um transtorno de personalidade narcisista lá em casa é meu ex-marido, mas eu tenho liame, eu tenho uma ligação com ele que é os meus filhos. Então eu não consigo dar o contato zero para esse narcisista. Então a gente indica que seja a técnica da pedra cinza. Que seria o quê? Você ficar neutro. O cinza é neutro, o cinza não chama atenção, né? Então não dá suprimento, não entrar em discussões, porque ele se alimenta de discussões, quem tem esse transtorno de personalidade narcisista. Então não dá suprimento, não adentrar a brigas, não dá informação sobre a sua vida, que Francis Bacon mesmo diz, né, que informação é controle. Então, veja que são pessoas que não podem dar o contato zero porque tem algum liame, alguma ligação com esse narcisista. Às vezes é pai e mãe, ou tem filho com esse narcisista ou com essa narcisista e fica difícil. Já o contato zero é para aquela pessoa que você já terminou, que é narcisista, de alguma relação amorosa ou de alguma parentela ali no meio de seus parentes, que você possa dar o contato zero. Tem também uma relação também com o narcisista que você possa dar o contato zero. Então a gente tem duas técnicas aqui, ou da pedra cinza ou o contato zero. Eu fiz uma rela aqui, uma pauta pra gente poder obedecendo, pra não passar nada desapercebido até o pastor Pedro entrar. Triangulação é bem típico dos narcisistas. O que é triangulação? Ele joga uma manipulação em três. O próprio nome já diz, triangulação, em três, né? É uma dinâmica em três. Exemplo, o narcisista ele faz de propósito para não te dar atenção. Ele vai dar atenção a mais para quem? Pro cachorro, pro gato. Vai fazer carinho, vai te colocar de escanteio, porque é perversa essa personalidade, né? De transtorno de personalidade narcisista. Vai te colocar de escanteio. Então a pessoa vai fazer carinho nos animais, vai te deixar de lado, só para você se sentir invalidado, se sentir inferior. Triangulação com as outras pessoas, fazendo ciúme, olhando para as outras pessoas, fazendo com que você se sinta inferior, se sinta diminuído, diminuída. E o que tem a ver com a igreja? Triangulação. Se você fizer parte daquele grupo, na maioria das vezes, que tem dinheiro, ou que chame atenção, ou que beneficie aquele líder religioso, pode ser pastor, padre, que seja, né, dentro daqui do cunho aqui que a gente vai tratar, podendo ser padre, pastor, que seja. Se você estiver dentro daquelas necessidades a corresponder ao narcisista, ele vai estar ali olhando para você no sentido de que você vai ser uma das pessoas maravilhosas para ele. Mas se você não fizer, como se diz, podendo ser uma das suas fontes, dos seus suprimentos, não satisfazer as suas vontades, ele vai triangular com você, te diminuindo, te difamando, sempre te querendo fazer com que você se sinta menos, né? Então veja que alguns líderes religiosos fazem isso também, que é a triangulação. Triangulam com pessoas ditas poderosas da igreja, aqueles que têm mais poder aquisitivo, né? Um exemplo a grosso modo, e deixa aquelas pessoas menos beneficiadas de lado, triangulando com essas pessoas que mais têm condição para deixar a pessoa de lado. Então veja que é um transtorno bem assim, complicado e levado à esfera religiosa. É bem interessante a essa luz da ciência para a gente poder analisar essas coisas. Narcisista leva suas vítimas ao suicídio? Leva, podendo levar sim, tá? Porque é um transtorno tão assim sutil, silencioso, né, para as outras pessoas na sociedade, porque ele veste uma máscara, né? O narcisista, ele é um mitomaníaco, ou seja, ele tem a mania, ele tem um transtorno ali da ansiedade de mentir. A sua máscara, a sua personalidade é mentirosa, é uma farsa. Então ele constrói ali uma falsa máscara para as suas vítimas. Então se ele tem uma falsa máscara para a sua vítima e ele tem uma falsa máscara para aqueles que estão do lado de fora também, aquelas outras pessoas vão passar batida para ele e não vai saber que ele induz as suas vítimas na clandestinidade, na privacidade, né? Na intimidade, vamos dizer assim. Vários sinônimos para vocês entenderem. Podendo levar assim as vítimas ao suicídio. Em qual sentido? Quem tem esse transtorno de personalidade narcisista solta muitas palavras soltas. Fui redundante aqui, né? Solta palavras soltas. Sim, porque eles se prevalecem de palavras soltas, tá? É uma das características de quem tem esse transtorno. Então a pessoa do nada fala:
alguma coisa que você fica pensando sobre. Um narcisista uma vez virou pra mim e falou assim, se você soubesse, eu acho que você iria se matar ou ficaria com depressão. Então essa pessoa quis com que eu passasse a vida toda, vamos dizer assim, ou o momento que seja, ou aquele momento pensando, cogitando o que seria, né? Então eles são bem maldosos, eles jogam palavras soltas, que a gente fala, ou saladas de palavra, fazendo com que as vítimas passem o tempo gastando energia pensando naquelas possibilidades que eles cogitaram. E querendo ou não, são palavras pesadas. Se você descobrir, você se mata ou você entra em depressão. Quem tiver uma personalidade fraca, quem tiver uma autoestima fraca, fica ali à mercê daquele narcisista pensando, dando suprimento para ele, que é o que nós chamamos, né? Porque querendo ou não te suga energia. Você começa a vibrar em energia baixa por conta desses comportamentos, né? Que o narcisista sempre faz coisas para poder, né, te diminuir, te menosprezar. E você sempre vai vibrando em frequência baixa. Solta ali palavras, né, soltas ou saladas de palavra, e faz com que você vai vibrando em baixa escala e te induzindo ao suicídio, no sentido da gente fazer uma pequena diferenciação, que é induzir e instigar. Instigar é quando a pessoa já tem meramente uma ideia sobre aquilo e a pessoa vai alimentando, mas na maioria das vezes as vítimas de narcisista, ele vai induzindo, porque a ideia de suicídio não era existente na vítima, então ele incute essa ideia. Enquanto que instigar, novamente, falando aqui, repetindo, enquanto instigar é você ficar ali alimentando uma ideia já existente, mas o induzir é você incutir a ideia do suicídio na pessoa. Então o narcisista, ele incorre bem mais em induzimento do que instigação, porque a ideia, na maioria das vezes, na vítima de narcisista, não tem ali existente dentro de si. Na maioria das vezes é ele que incute a ideia, ok? Temos aqui na nossa relação aqui também, na nossa pauta, pra gente discorrer sobre o Hoovery. O que é o Hoovery? É bem típico do narcisista. É uma técnica de trazer de volta a vítima. Então ele dá às vezes até o descarte à vítima, tá? Porque a vítima não serve mais de suprimento, não serve mais de fonte. Gente, é um transtorno tão perverso que as pessoas, quem tem esse transtorno, usam as pessoas como peças de tabuleiro, como extensão deles, como meramente objeto, tá? Então, se você não serve mais de fonte naquele momento, de suprimento, para grandiosidade, para o ego, para ficar ali adorando aquele narcisista, né, de uma personalidade tão doentia, você é descartado, que a gente chama, né? É um termo pesado, mas é assim na cabeça do narcisista. Ele te descarta sem mais nem menos. E o Hoovery, por si só, é quando ele descarta e às vezes ele pensa em te trazer de volta para aquele sistema doentio dentro do transtorno de personalidade narcisista, para você sofrer mais um pouquinho, vamos dizer assim. E o Hoovery costuma ser mais doloroso para a vítima quando volta, porque ele acredita que a vítima quis voltar. Então ele costuma ser mais maquiavélico e mais ruim com essa vítima, tá? O gaslighting, que é muito típico também desse transtorno, é importante a gente falar, que é aquela pessoa, né, aquela técnica que o narcisista se prevalece, como se diz, se prevalece daquelas manipulações silenciosas, né? Esse termo gaslighting, para vocês terem noção, a psicologia tirou de um filme de 1960 ou 70, se eu não me engano, em que o marido mexia na luz, tá? Mexia na luz. Michelle, mas tem narcisista mulher também? Tem demais. Então, esse termo gaslighting foi tirado de um filme, 1960 ou 70, trazido para a psicologia, em que o marido, ele mexia na luz, na qualidade da luz, e a mulher adentrava em casa e falava, uai, essa luz tá baixa ou tá piscando alguma coisa do tipo. Ele, não, que isso, querida, não tá normal a luz, ela tá estável e tal. Só que não, ele tinha mexido na qualidade da luz. Mas quem usa de gaslighting, né, que são quem tem o transtorno de personalidade narcisista, gosta muito dessa técnica. O que ele fazia? Ele mexia na qualidade da luz pra quê, gente? Pra induzir que a pessoa esteja maluca, pra pessoa começar a achar que ela tá doida, pra achar que ela tá fora da casinha. Porque como que pode, né, uma luz, só eu tô vendo que tá piscando, mas o camarada que mora comigo, ou tá se relacionando comigo, ou tem uma amizade, ou tem uma afinidade, ou é da família, ou tem uma relação, né, amorosa, ele mexe na luz e fala que não tem nada, não tem alteração alguma na luz, sendo que tem.
para incutir essa ideia na vítima, né? Dela chegar a pensar que ela mesma está louca. Mas no final do vídeo lá do filme, todos viram que ele realmente media na qualidade da luz, né? Induzindo ali a vítima a pensar que estava louca. Isso é muito típico de quem tem transtorno de personalidade narcisista. É uma personalidade tão doentia que é quase equiparado ao psicopata. A diferença é aquilo que eu falei, né? Enquanto né, o psicopata, ele nasce com o sistema límbico ali alterado, né, que é responsável das emoções, ele nasce assim, o narcisista desenvolve, né, no discorrer da vida essa perversidade, esse modo de ser. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de traço psicológico, é o modo de ser da pessoa, né. Enquanto também, outra diferença, enquanto o psicopata é aquele gozo de ver a pessoa sofrendo, o que é típico no narcisista é o senso de grandiosidade. Ele faz maldades em nome da sua grandiosidade, né? Então é basicamente isso a diferenciação, que não coloca mesmo equiparado o narcisista de psicopata, eles são quase, né, equiparados. O love bomb, o narcisista faz muito uso dele, que é um bombardeamento de amor. Quando você conhece um narcisista, ele te enche de presente, ele fala que te ama, ele te leva lá pro altar se bobear em 2 meses, e você se sente a pessoa mais especial da face da terra, né? O Pedro Mariano já entrou, já vou te chamar, tá, pastor? Só um instantinho. Então ele se acha a pessoa mais poderosa da terra, porque ele dá todo esse suprimento que a vítima precisava, mas depois ele dá o descarte. Quando sentimos que fomos enganados, o que sentimos? Sentimos muita raiva, né? Porque o ser humano, ele dá amor, ele quer amor. Isso é muito típico de quem é vítima de narcisista. Então, não se culpe, acolha a sua raiva, porque você tem que viver ela no sentido de que você tem que acolher e entender quais são os suprimentos que você dava, porque você, né, entrou nessa fusão, nessa dança inconsciente, e de alguma forma você contribuiu, né, de forma inconsciente, se descobrir para que você saia dessa raiva, para que você se liberte, para que você não repita os ciclos, para que você não atraia novos narcisistas, tá certo? Tem outras coisas aqui que eu poderia falar, mas como o pastor Pedro já tá aqui na live, eu vou chamar ele, tá bom? Pera aí, só um instantinho, vou tentar chamar ele aqui. Pedro Mariano. Benção pura. Pastor, convidei. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente acerta aqui o ponto. Olá, meu amigo, graça e paz, seja bem-vindo. Ai, varoa. Ô, Glória, que bênção. Ele falou pra mim, gente, que ele tá morrendo de calor, e eu também, porque o Rio de Janeiro tá pegando fogo, né, pastor? Muito calor aqui no Rio de Janeiro. Só uma praia, ô, Glória. Mas para tantas pessoas que ajudar, o pastor Pedro foi solícito pra gente e aceitou aí o nosso convite. O pastor Pedro é meu amigo e pastor também, né, pastor? Vamos adentrar um pouquinho hoje sobre 2 Timóteo 3. Primeiro se apresenta, pastor. Fica à vontade aí. Quero aqui dar boa noite, né, a todos que já entraram, já estão participando. Saudar a todos também com a paz do Senhor. Paz essa que excede todo entendimento. E essa paz só quem pode dar é Deus. Essa paz é independente se a gente está vivendo um tempo difícil ou tempo bom, com dinheiro, sem dinheiro. É uma paz que independe das circunstâncias adversas. E é essa paz que Deus pode dar para mim e para você. Amém? Então, eu quero aqui, né, sou Pedro Mariano, sou da Assembleia de Deus, aqui no Rio de Janeiro. E estou aqui para compartilhar com vocês, né, um pouco da teologia bíblica acerca, né, dos últimos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Então, daqui a pouco, a Michele dando a ordem, a gente começa aí. Meu convidado, para falar de luz. Então, para aqueles que entraram depois que o pastor entrou, porque tem pessoas que acessam quando o pastor entra, né? Está vindo da sua página. Só basicamente, estava falando de personalidade narcisista. É um transtorno de personalidade, o próprio nome, né, que é os traços psicológicos de uma pessoa perversa, maquiavélica, uma pessoa que tem um senso de grandiosidade, e são pessoas que acometem, né, coisas assim horrendas de forma silenciosa, até mesmo no meio da igreja, né, em nome da sua personalidade.
realidade. E ele sabe que funciona dessa forma, né? Eles cresceram assim, eles se moldaram assim. Tá? E aí, pastor? Tá um pouco chiando um pouco seu aí, picotando um pouco a sua fala. Tá, vou falar Pra bem devagar. mim, pessoal aí eu Melhorou? não sei. Melhorou agora, tá melhorado, melhorou. Então, o que isso tem a ver com a religiosidade? Tem a ver que, como a gente está falando aqui, de 2 Timóteo 3, que fala que nos últimos dias vai ter homens avarentos, amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, caluniadores, irreconciliáveis, só características que, pasme, também são características desse transtorno trazido pela psicologia, pela psiquiatria. Então, está acontecendo aqui, alertando as pessoas que a própria Bíblia diz que nos últimos tempos teria mais e mais pessoas assim. Isso, positivo. Tá conseguindo? Melhorou? Bom, melhorou, melhorou. Eu tava falando rápido. Aí a psiquiatria diz o seguinte: como é o modo de ser da pessoa, ou ela é mimada demais, né, que ela perde o limite dela e do outro e vira uma pessoa perversa, dentre outras coisas, né? Ou na hipótese da pessoa de sofrer vários traumas, né? Foi maltratado, alguma coisa do tipo, e desenvolve essa personalidade narcisista, essa personalidade maquiavélica perversa, esse modo de ser ruim, né? E como a palavra de Deus já fala que a tendência é piorar nos últimos dias, e é verdade, porque se as famílias estão disfuncionais, então quer dizer tá. Se a gente está falando, né, que é aquelas pessoas mais mimadas, sem limite, ou aquelas pessoas que sofrem, né, de forma mais drástica, mais traumática. E trazendo para a igreja, são aquelas pessoas, né, que às vezes estão no público fazendo maldade com as pessoas, manipulando, tem um senso de grandiosidade muito grande, desvinculando as pessoas da presença de Deus e trazendo para ele, para benefício próprio, para ele tirar vantagem em cima das demais pessoas. Então, para quem acompanhou a live aqui, eu já discorri basicamente o que seria esse transtorno, tá bom, pastor? Tá bom. Agora, eu quero que o senhor fale aqui sobre 2 Timóteo 3. Deixa Deus. Fica à vontade aí. Não precisa ter tempo, tá? Pode ser 1 hora. Amém. Amém, amém. Né? Tá me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom, vamos começar aqui, né? Já ouvimos já de uma forma mais profissional acerca da Michele, né? E agora vamos abranger um pouco aqui, discorrer o que é a palavra de Deus, o que é a teologia, né? Vai dizer acerca, né, de pessoas que têm esse transtorno da área do narcisismo. Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, né, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. Eu queria abordar aqui esses 6 versículos. Pois bem, para a gente poder aqui entender, compreender até esse fato que Paulo vai escrever essa carta para a igreja de Efésios, aonde ele está direcionando essa carta para Timóteo. Timóteo é um jovem que Paulo vai conhecer ele na cidade de Derbe, na Grécia. Paulo vai pregar na Grécia e vai conhecer Timóteo. E Timóteo vai ter um bom testemunho na cidade. Paulo se agrada, porque Timóteo ele era filho de judia,
mas pai grego. Mas Timóteo se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. Então, quando Paulo volta, lá em Atos 16:1, Paulo vai ter um encontro com Timóteo. E Paulo agora vai adotar Timóteo como filho, né? Timóteo vai ser filho adotado por Paulo na caminhada. Paulo vai forjar Timóteo e vai fazer dele um pastor jovem. E sendo um pastor jovem, ele vai ser empossado de uma igreja poderosa, que era a igreja de Éfeso, que foi a primeira igreja que Paulo levantou, né, ali na Europa. A Bíblia vai dizer agora que Paulo vai instruir Timóteo, vai fazer de Timóteo um discípulo. Paulo vai deixar um legado, lições, ensinamento para Timóteo. Então ele escreve essa carta para Paulo, dizendo os acontecimentos dos últimos dias. Paulo estava muito preocupado com Timóteo, então Paulo queria dar uma direção, uma orientação para que Timóteo não viesse se perder, né, nos últimos dias. Aí uma pergunta que não quer se calar. Pastor, qual é esses últimos dias? Os últimos dias, ele passa a contar quando Jesus começa o seu ministério terreno. E Jesus também, ele falou dos últimos dias na terra. Mateus, capítulo de número 24, a Bíblia Sagrada vai dizer, lá no verso de número 3, Jesus vai dizer assim para o seu discípulo, ainda Jesus no seu ministério terreno, ele vai instruir os seus discípulos, e Jesus vai dizer para os discípulos, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Olha o verso 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremoto em vários lugares, mas todas estas coisas são princípios das dores. Olha o verso 10. E neste tempo, muitos serão escandalizados, e traição uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Então aqui, eu já quero aqui aplicar uma verdade, e Jesus está deixando. Jesus fala para o discípulo os acontecimentos, os sinais dos últimos dias. Guerra, terremoto, fome, a peste que nós acabamos de ver agora, né? Há um ano atrás, aí, que foi a pandemia, é uma peste. Então, isso tudo seria um sinal. Mas no versículo de número 12, Jesus vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado consciente. Pastor, o que é o pecado consciente? É você tomar uma atitude que vai de encontro à lei, você tem ciência, conhecimento daquilo que é errado e você faz a si mesmo. Então, iniquidade é pecado consciente. Pode falar, Michele. Aproveitando só essa falazinha, e o interessante é que quando você fala iniquidade, é o pecado consciente, a neurociência também estudou por esses dias o livre-arbítrio e falou que o livre-arbítrio é de forma consciente, não inconsciente. Porque o inconsciente é o automático, mas o consciente é quando você para pensar nele. E isso é bem típico de quem tem um transtorno de personalidade narcisista. Porque se a gente falou que equipara o que está em 2 Timóteo 3 com tudo que está no DSM-5, falando das características desse transtorno, né, que está muito em alta na sociedade, trazido pela psiquiatria, então é muito interessante a gente pensar que é isso basicamente. Quem tem um transtorno de personalidade narcisista sabe que está agindo dessa forma. Positivo, isso aí. A iniquidade, que é o pecado consciente. Então veja que bate super bem a palavra que o senhor trouxe, de Mateus 24, e 2 Timóteo 3. Fala, pode... E para você ver que o próprio Jesus falou, por se multiplicar
Ele não falou em somar, ele falou, vai multiplicar a iniquidade. E é exatamente o que, né, o próprio Moisés, quando vai escrever lá em Gênesis, no capítulo de número 6, né, Moisés vai falar sobre, né, o pecado da humanidade. A humanidade, ela deu as costas para Deus. E aí, Jesus, em Mateus 24, no versículo de número 37, Jesus ele vai dizer assim, ó, Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus já estava vendo lá na frente. Ele falou, vai se multiplicar a iniquidade. Aí ele diz, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o discípulo pergunta, qual será a sua vinda e o sinal do fim do mundo? Jesus vai apontar lá para o passado dizendo, a minha vinda será precedida como nos dias de Noé. O que aconteceu no dia de Noé? No dia de Noé, a Bíblia Sagrada vai dizer lá no capítulo 6 de Gênesis, né? Gênesis capítulo 6, olha o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. Você está vendo? Lá no tempo de no ano passado, se multiplicou. Então isso não é uma coisa nova. Isso já vem se perpetuando pela história da humanidade. Só que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, o amor perfeito, né? O amor ágape, que é um amor incondicional. Então, quando o homem ele nasce, ele cresce, Deus tem um projeto, nós como ser humano, como homens, nós nascemos com um vazio existencial. E aí, o que vai completar esse vazio em nossos corações com o amor de Deus? É exatamente isso que Paulo vai descrever nos últimos dias. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, Paulo vai descrever quais são as atitudes que os homens vão tomar sem ter conhecimento de Deus para preencher os seus vazios. Paulo vai dizer, porque haverá homens amantes de si mesmo, né? O homem que se ama, acha que é o tal, que é o bam, não respeita ninguém, passa por cima de todos para conquistar, para avançar. Ele é amante de si mesmo, porque existe um vazio dentro dele. E só quem pode preencher, completar esse vazio é Deus. Você vê que a tecnologia, ela avançou. A tecnologia, ela é boa para quem sabe usar ela, mas para quem não sabe usar e usa só para maldade, a tecnologia não é boa. E por causa do avanço da tecnologia, você vê que nós somos bombardeados dia após dia por homens que não temem a Deus e que estabelecem princípios que eles acreditam e que isso vem de encontro à necessidade do ser humano por não ter conhecimento de Deus, eles acabam abraçando essas ideias, né? Um exemplo que eu vou dar para você é um filme de terror, né? O que vai acrescentar na nossa vida um filme de terror? Vai até abalar, né, a nossa alma, o nosso sentimento, né? Um filme de guerra, bala, tiroteio, isso afeta também. Eu tenho uma experiência com uma jovem que ela disse, pastor, eu não consigo dormir no meu quarto porque eu ouço barulhos, eu acordo de madrugada. E eu fui na raiz. Eu entrei nas redes sociais dela, eu vi lá o que ela assiste, o que ela vê, quais são as pessoas que ela tem como referência para ela, que não são boas. E a sociedade ela está mergulhada, infelizmente, no que Paulo está descrevendo aqui, né? Os homens serão amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Sabe o que é blasfemar? É falar que Deus não pode fazer, falar que Deus não é nada, falar que é maior do que Deus. E o homem, ele foi criado e ele está sendo ensinado pela mídia, pela massa de manobra, que engana muita gente. E ele diz que o Deus dele
é o dinheiro dele, é o conhecimento dele, é o poder dele. Mas nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus a gente não pode fazer nada. Eu estava vendo a história de Jesse Valadão, foi um grande artista hollywoodiano, Jesse Valadão, e ele, antes de morrer, ele disse: eu era ateu por intelectualidade. Ele falava várias línguas, né, de vários países, né? E então ele tinha muito conhecimento, mas um dia ele teve um encontro com Deus. E ele falou que todo o meu conhecimento, todos os meus conceitos caíram por terra. Então é exatamente o que o Paulo está dizendo. O homem tendo um encontro real com Deus, ele vai entender que ele não vai ser amante de si mesmo, que ele não vai blasfemar mais, que ele não vai ser desobediente. A gente está vivendo uma geração hoje, através da internet, está aqui, ó, Paulo dizendo, né? Pais e mães, né? Ingratos, profanos, filhos que não vão obedecer pai e mãe, é o que a gente está vivendo nesses últimos dias. É o que Jesus descreveu e que Paulo, já preocupado, estava descrevendo. E quando a pessoa chega a esse estágio, é como a Michele disse aqui, isso é criado, né, dentro da família, né? Os ensinamentos, a forma de criar. A pessoa, às vezes, o filho ou uma filha não é cuidado, né, da maneira correta, né? Eu já vi uma mãe dizer para uma filha: você não tem que dividir nada com ninguém. Eu falei: isso está errado, você tem que estar sua filha aprender a pensar no próximo, né? E o próprio Paulo está dizendo que o amor de muito, né? Então a gente vendo essas referências de pessoas que não temem a Deus, que faz o que quer, que acha que manda na vida dela, que não precisa dar, né, satisfação de nada, faz todos os desejos da carne dela. Essas pessoas que infelizmente estão sendo referência nesse tempo para essa geração. Então essa geração cresce, né, tendo referência, né, de Anitta, né, super-heróis, nada contra, né, jogador de futebol que às vezes tiveram uma má deformação na sua criação e elas passam isso para outra geração. Então a gente está vendo uma geração doente. Pode falar, Michelle. Então, para quem está chegando agora, o pastor está trazendo o tema transtorno de personalidade narcisista dentro de Timóteo, 2 Timóteo 3, porque as características que estão lá, pasmem, viu, gente? Que a Bíblia traz, milênios atrás, que está em 2 Timóteo 3, são basicamente as características trazidas também pela psiquiatria, que fala do transtorno de personalidade narcisista. Para quem tem transtorno de personalidade narcisista, a gente está falando de pessoas que têm traços psicológicos perversos, amante de si mesmo, avarento, presunçoso, tudo que está aqui em 2 Timóteo 3. Então, meio que a gente está fazendo um paralelo com as escrituras, Jesus já foi escrever desde milênios com a psiquiatria. Então, fiquem atentos também dentro das igrejas. Continue, pastor, me perdoa. Não, interessante, né, Michele? Que quando eu estava estudando, né, Paulo, ele vai falar, né, até mesmo que o homem será mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Então, você que entrou agora, eu não quero aqui te representar religião, porque religião não muda a vida de ninguém. Religião não salva ninguém. Mas existe um, que é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai se não vir primeiro. Então, Paulo abordou sobre esse amor, o amor incondicional, o amor de Cristo. Quando o homem ele perde o amor, ele vai entrar por esse caminho, né, de obstinação, de ser traidor, orgulhoso, né, e tendo aparência de piedade. E Paulo está dizendo: deste se afasta, porque a aparência, ela engana muito. A Michelle descreveu como é que é o narcisista. Ele dá presente, ele ajuda, ele estende a mão, mas existe uma maldade dentro dele, daquilo que ele quer fazer, né, de fato, né, e como eu abordei aqui no início, né, faz de maneira consciente, porque a maldade, irmãos, a maldade, ela está entranhada em nós, né? A Bíblia diz que pelo um homem entrou o pecado, que foi através de Adão, mas por um homem nós somos reconciliados com Deus. Mas a nossa natureza é pecaminosa.
é levada para o mal. E a Bíblia diz para a gente que se apegar a Deus, andar em espírito, para andar em espírito, não andar na carne, que a carne é concupiscência, para tudo aquilo que não presta. Então, os homens desses últimos dias estão vivendo um tempo muito difícil. Eu acabei de assistir uma live agora de um youtuber que ele falou: a situação está se complicando mais ainda no nosso país. Está um tempo muito difícil e a gente viu que polarizou. O Brasil está dividido e há uma guerra, né, entre próprias famílias que estão se dividindo, né, porque cada um pensa diferente, cada um puxa para o seu lado. E não entra o amor, a pacificação, o perdão, porque isso vem de Deus. E o homem não tendo conhecimento disso, o homem ele acaba se perdendo. Aí o orgulho vence, como está escrito aqui, o orgulho vence, né? A ingratidão vence, a desobediência vence, a presunção vence, né? Por quê? Porque o homem ele não tem o conhecimento de Deus. Eu sempre digo na igreja onde eu congrego, lá como pastor, eu falo: vamos se agarrar com Deus com todas as nossas forças. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e complicado. E a gente precisa se agarrar com Deus, porque é dia difícil. E a gente vê toda hora no noticiário, esses dias, né, 2 mulheres esfaqueando um jornalista, né? Aí correram para a casa das mamães, se esconderam, como se nada tivesse acontecido. Vocês acham que isso é normal? Não é normal. São pessoas amantes de si e querem viver primeiro eu, primeiro meu pirão, o resto que se dane. Então, a gente está indo de mal a pior. Esse é o estado claramente que a Bíblia está dizendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, é esse dia que a gente está vivendo. Ele está dizendo: haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mãe. Olha aí, desobediente a pais e mãe. A Bíblia diz que quando a gente honra o nosso pai, a nossa mãe, nós teremos dias abreviados na terra. Então você vê hoje, pela desobediência a pai e mãe, a gente vê muitos jovens trilhando o caminho das drogas, trilhando o caminho da prostituição, e isso leva eles a óbito, leva eles à morte. Uma morte, né? Ainda novo, ainda tinha muita coisa para realizar, sonhos para concretizar, mas pela desobediência a pai e mãe, eles sucumbiram, ficaram pelo meio do caminho. Então Deus está dando um alerta para mim, para você. Tudo que a gente está vivendo hoje, isso já estava registrado já há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia Sagrada, você pode estar assistindo e falar: mas pastor, ela foi escrita por homem, sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? Deus se revelou para o homem e ele escreveu o futuro. A Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal O Globo, que vai rodar daqui a pouco no Parque Gráfico. 10 horas começa a rodar o jornal de amanhã, domingo. A Bíblia já é mais atualizada. Então, essa live aqui, Michele, eu achei muito importante mesmo, para alertar as pessoas. Tem muita gente, mas muita, não é pouca não, tem muita gente doente da alma. E só quem pode curar é Deus, não tem jeito, né? Eu acompanhei agora essa jovem que eu falei, de início, que não dormia, e ela estava indo para o estádio de futebol, nada contra, você pode ir no estádio, pode ir no shopping, pode ir na praia, pode passear. E lá ela gritava: Fred vai te pegar, que era um dos jogadores do Fluminense. Só que ela não sabe a história do Fred. Fred, né, foi um personagem de um filme que ele fazia mal. E ele via nos sonhos, quando as pessoas dormiam, Fred Krueger, ele via no sonho para matar a pessoa. Então, a menina estava cantando, sem ter o conhecimento que Fred vai te pegar, Fred vai te pegar, e acabou que ela trouxe aquela influência espiritual maligna para ela e para a casa dela, a ponto dela não conseguir dormir. E aí o que aconteceu? Chama Deus, é isso aí. Está num momento difícil? Chama Deus para você, se agarra com Deus, viva a Deus, que é assim que a gente vai vencer as adversidades nesses últimos dias. Eu me lembro que na última live
quando a Michelle falou sobre depressão, né? E aí eu até relatei sobre o Augusto Cury, né? Um grande psicanalista, cara que trabalha nessa área da alma, do sentimento. E ele falou que nesses últimos dias, quem não souber administrar a mente vai ficar sucumbido, vai ficar doente. E é exatamente o que está acontecendo. O homem, quando ele passa a ser amante de si mesmo, avarento, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e a mãe, mais amigos dos homens do que amigos de Deus, ele vai chegar a esse ponto. Ele vai chegar a esse ponto de ficar doente, precisando de alguém que ajude. E só quem pode ajudar, irmãos, é os profissionais da área, com a alimentação deles, e Deus também, que tem o poder de mudar essa situação. Eu peguei uma experiência, Michelle, muito grande. Eu fui visitar uma jovem universitária, congregando na Universal, indo para a igreja direitinho, menina de Deus. De repente, a cabeça dela virou. De repente. Ficou muito mal, entrou numa depressão profunda, e ora, e vai psicólogo, psiquiatra, remédio, nada fazia ela se recuperar. Agora, esse ano que está entrando, ela já está começando a dar sinal de recuperação. Mas foi diagnosticado dentro dela, a falta da liberação de um perdão, por causa de um perdão. Tá vendo o orgulho? O orgulho, ele, né, destrói a nossa vida. O pastor, né, Josué Gonçalves, que trabalha na área de família, ele fala que quando a gente não libera um perdão, a gente está amontoando lixo dentro do nosso coração. Então a gente precisa tirar esse lixo que mexe com o nosso sentimento, com a nossa alma, nos deixa doente, para a gente poder obter a cura. Davi, ele vai dizer uma coisa tremenda, ele diz que a calúnia dói até os ossos. Olha que situação que chega, o orgulho, a calúnia, né, a contenda, tudo isso nessas doenças traz a doença psicossomática, né, como diz os psicólogos, né, que atrai, faz mal para a gente, né? E eu mesmo diagnostiquei um dia desse uma azia. Eu estava achando que era alguma coisa, coca, refrigerante e tal. Depois fui ver que eu estava com um pouco de ansiedade. E aí, na nossa igreja tem uma terapeuta, né? Irmã Eduarda, ela percebeu que eu sou um pouco acelerado, ansioso. Ela, você quer fazer comigo? Quer que eu te acompanhe? Né? E eu já estou na 4ª terapia com ela, ela me orientando devagarzinho. A azia já sumiu, glória a Deus. Então, a gente precisa, né, cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente não venha cair no que Paulo está dizendo aqui. É uma lista que ele dá de que, de fato, vai acontecer, tem acontecido na vida de muita gente. E Deus rejeita, Deus repudia uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, avarento. Pastor, o que é uma pessoa avarenta? Avarento é aquele que ama o dinheiro, né? Mata por dinheiro. A gente vê aí na nossa política, nós homens querendo poder, querendo dinheiro, e para parar esses homens, só Deus para parar esses homens, né? Que traem, que matam por causa do dinheiro, por causa do poder. Então, nós precisamos, mais do que nunca, Michelle, se agarrar com Deus para a gente não cair nesse engodo, né? A gente não pode cair. A gente precisa botar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Então, você que está nessa live aqui, eu volto a repetir. Não estou te apresentando nenhuma religião, mas, de fato, o que a gente está vivendo nesses últimos dias, nós precisamos se agarrar com Deus. Senão nós vamos sucumbir, nós vamos ficar pelo meio do caminho. Pessoas se matando, pessoas desejando a morte, de tanta maldade, de tanta iniquidade, de tanta injustiça que a gente está vivenciando. Não é alguém que falou para a gente, é você ligar a televisão, você vai ver as injustiças
que estão acontecendo, né? Estão esquecendo, né? De cumprir de maneira certa, de maneira correta, as leis dos homens e as leis de Deus. Mas Deus ele está observando, Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada agora. Nós estamos numa selva, né? Como diz o ditado carioca. Nós estamos matando um leão por dia. Então, não se isole, busque ajuda. Você sentir que o orgulho faz parte da tua vida, busque uma terapeuta, alguém que vai te ajudar, né? A minha esposa também está tendo acompanhada, Michele. E cada acompanhamento que ela faz, ela chora muito, né? Porque teve problema com o pai dela quando era pequena e a terapeuta foi lá na raiz para tratar, melhorou muito. Eu louvo a Deus, minha esposa melhorou muito. Então, se você se sente preso a algum sentimento desse, de ingratidão, pessoas que estenderam a mão para você, que te ajudaram, e você não consegue agradecer. Pastor, eu não consigo agradecer. Eu acho que ela teve que fazer a parte dela. Eu acho que essa pessoa tinha que fazer isso para mim. A obrigação era dela e não é. A pessoa estendeu a mão para você para te ajudar. Então, seja grato a essa pessoa. A gratidão é a memória do coração. É você reconhecer aonde eu cheguei, o que eu conquistei, o que sou. Eu sou grato a Deus, grato aos meus pais, grato ao meu cônjuge, grato a um amigo, a um parente que me ajudou, que estendeu a mão no momento que eu mais precisei. Porque o que a Bíblia está dizendo sobre o dia, os tipos de homem, quando fala homens, engloba a mulher também. É que vai ter muita gente ingrata, pessoas ingratas, pessoas soberbas, né? Que olha a gente de cima para baixo, né? Que acha que pode, mas não pode nada, né? Esse dia o pastor Sila pregou na Santa Ceia e estava falando de conexões, né? Conexões é muito importante, né? Para a gente vencer também esses dilemas. A conexão, a gente já tem uma mão estendida, a gente ajuda um aqui, a gente ajuda outro ali, uma porta se abre aqui, outra essa porta, através de conexões, de ajuda, né? De um ou outro, né? Não é para ficar orgulhoso, eu não preciso de ninguém, eu tenho meu dinheiro, eu tenho meu poder, eu posso, eu não dependo de ninguém. Todos nós somos um ser, né? E fomos criados, mas fomos criados para ser um ser social, de conviver com pessoas, né, Michele? Você me corrija aí se não foi isso. Nós fomos criados para isso, né? Não se isolar. O próprio Deus, quando viu Adão sozinho no jardim, falou, não é bom que o homem esteja só. Está ali uma juntura. Né? Provérbio vai dizer, né, que não é bom que o homem ande só. É melhor andar a dois. Quando um cai, o outro vai e levanta. E assim é a vida. A vida é feita de comunhão, de conexões, né? De um ajudar o outro, de um estender a mão para o outro, mas não é isso que a humanidade está seguindo, né? A humanidade está entrando num caminho, por não conhecer Deus, eles estão entrando nesse caminho, né? De o homem ser amante de si mesmo, dele ser presunçoso, dele ser soberbo, dele ser desobediente a pai e mãe, dele ser ingrato, profano, irmãos. A gente está vendo as pessoas profanando, zombando das coisas que não é para zombar, brincando com as coisas que não é para brincar. Deixa eu trazer um dado para vocês aqui, você sabe. Quem lembra da história do Titanic? O homem falou assim, esse nem Deus afunda. O Titanic afundou. Né? Os Beatles falaram que iam ser mais famosos do que Jesus. Foram desfeitos. Pode falar. Né? Elvis, né? Olha, o próprio Cazuza, um grande cantor MPB do Brasil, ele, no Canecão, num show, acendeu um cigarro de maconha, soltou bolas, né, de fumaça e disse, é para você, Jesus. Isso que a Bíblia está dizendo, profanando as coisas que não é profanar. Com Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Ah, pastor, então Deus é mau? Não. A Bíblia diz que o trono de Deus, a base do trono dele é juízo e justiça. Mas para Deus exercer a justiça na vida de um homem, Deus primeiro exerce o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Deus dá várias, não uma não,
várias oportunidades para que o homem viesse a arrepender e reconhecer o estado de vida que ele está vivendo, né? Então, aqui está dizendo dos homens que nesses últimos dias serão profanos e vão zombar das coisas de Deus e vão zombar de Deus, mas vai ter consequência para eles. Romanos, capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada vai relatar para nós aqui, Paulo, ele vai dizer, né, para a igreja de Roma. Roma, na época, era potência. Roma era a cidade. Roma tinha várias diversões, teatro, tinha estádio para shows. Roma era o império, né, do mundo, né, que comandava na época. E Paulo, ele vai descrever lá no capítulo 1, né, olha o que Paulo vai dizer, né? Ele vai dizer, né, aqui, Romanos capítulo 1, né? Olha aqui, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vou repetir para você ver se a gente não está vivendo isso hoje. Paulo vai dizer... Romanos 1, o quê? Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Eles detêm a verdade, eles não deixam a verdade entrar, a verdade prevalecer, a verdade passar. Entendeu? Que detém a verdade em injustiça. O prazer dos homens é fazer injustiça. É o que a gente está vivendo. Agora mesmo. Mais uma característica de quem tem um transtorno de personalidade. Mais uma educação com a palavra de Deus e a psiquiatria. Fala. Então, é exatamente isso. O homem, ele tem o conhecimento da verdade, ele sabe o que é correto, certo, mas ele vai deter aquilo que é verdade, que é real, para fazer prevalecer a injustiça. Essa é a maldade que o homem carrega com ele sem Deus. Ele detém a verdade para que a injustiça venha prevalecer. E é o que a gente está vendo hoje no nosso país, né? Não, eu não quero entrar aqui na área da política, não, mas vamos entrar na área da justiça, no que nós estamos abordando aqui, né? Que o homem, ele será, né, mais amigo dos homens do que deleito de Deus. Eles vão deter a verdade para que a injustiça não prevaleça. Então, a gente está vivendo isso. A justiça, a verdade não está prevalecendo. O que está prevalecendo nesse tempo que a gente está vivendo é a injustiça. E só quem pode intervir, quem pode agir é Deus. E Deus, ele tem poder para intervir e para tirar. Eu lembro, Michele, que o Tancredo Neves, ele falou assim, se eu fizer tantos números de votação, ninguém me tira. Eu vou ser o presidente do Brasil. Pois bem, ele fez o número que ele precisava, a quantidade de votos, mas ele não entrou. Entrou José Sarney. Ele morreu. Então, o que tem o controle de tudo, né, é Deus. Provérbios vai dizer, né, do coração do homem vem os projetos, vem as preparações, mas a resposta final vem da boca de Deus. Por isso que nós temos que sempre, ao realizar um projeto, a gente botar na frente de Deus. Se Deus quiser, eu vou realizar esse projeto. Se Deus quiser, eu vou alcançar esse sonho. Se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, a gente não faz nada. A gente nem levanta da cama assim que dormir amanhã de manhã. Então, essa live aqui é um despertamento para nós aqui, né, sobre a tendência, né, do narcisismo que está crescendo cada vez mais na nossa sociedade. Como pode um homem que pega uma criancinha, dá carinho, dá balinha, e daqui a pouco estrupa essa criança, daqui a pouco mutila, corta, mata? Há 3 anos atrás foi encontrado dentro de um terreiro de macumba no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro.
pés de criança, mãos de crianças cortadas para sacrifício, para bruxaria, para oferecer entidade. Uma pessoa normal não faz isso. Uma pessoa de boa índole, uma pessoa de bom coração não faz. E o narcisista, ele trabalha nessa área. Por Mas, isso... rapidinho, que nem assim, Pode falar. entenderem como a gente está fazendo, olha como que uma coisa leva a outra. Você está falando, né? Que foi encontrado aquela coisa toda, pé de criança cortado. Como que uma coisa tem a outra? Por que a Michele, terapeuta, está adentrando esses fins, né, religiosos? Por quê? Nós estamos fazendo uma equiparação, falando a palavra de Deus com as características daquilo que a psiquiatria traz. Transtorno de personalidade. Isso. 2 Timóteo 3, está dentro da psiquiatria falando de personalidade. E quando você falou disso, desses relatos que você acabou de falar, quando a gente importa tudo que está no fundo a Timóteo 3, que é tudo aquilo que Deus, né, gosta, que é homem avarento, mãe de profanos, ruim, ele dá legalidade no mundo espiritual, né, para aquilo que é ruim, adentrar. Mas o que é espiritualidade? A neurociência hoje não desvincula ciência de espiritualidade. Assim, tem um Deus maior que ora, ou as pessoas rezam, adentra a estresse, entendeu? Sabem que abaixo você tem legalidade para as coisas entrarem. Então, é uma coisa puxa. Por isso que a gente está verdade. Quando você estava falando aí, eu lembrei até de um caso, né? Quando a medicina, os médicos, eles pegam um paciente, eles fazem a pesquisa, anotam o acompanhamento todo do paciente, e ele vê que quando um paciente é positivo, acredita, ele tem 80% de sobreviver. Mas aquele que é negativo, que se entrega, que não reconhece, ele só tem 30% de sobreviver. E é aquilo que tu falou exatamente, né? Que a mente conta muito com o corpo. Vou só ilustrar uma coisinha. Pode falar. Diz que quando a gente é embrião dentro da nossa mãe, que está em formação, a mesma camada que envolve a extensão da formação da nossa pele é a mesma camada que envolve o sistema nervoso. Então, tudo que somatiza o corpo em forma de angústia, tristeza, doenças. Então, nasce aqui e somatiza por conta dessa camada, que enquanto a gente era embrião da mãe, essa camada que estava que o médico, e não são todos, que chegam que o paciente não se entrega, ele tem tendência em ter saúde no corpo, porque a extensão da pele tem ligação por conta dessa camada de você. Caramba, então, a gente vê o que está acontecendo de fato. Você tocou num ponto muito importante, que é isso aqui, ó, a mente. E a teologia bíblica já fala disso, né? Que a gente tem que ter a mente de Cristo. Mas, pastor, não sou evangélico, eu não sou cristão. Então, você tem que ter uma mente positiva, uma mente para frente, né? Eu costumo ir na frente do espelho, olhar para mim e me dizer, você é um campeão, você é um vencedor. Porque é aqui que dá o comando para o corpo, né, Michele? Não é isso? O mais lindo que você falou para a mente de Cristo ele dizia frente da palavra de Deus. O que encantou ele foi a mente de Cristo, são as qualidades que Cristo tem, né? Ele estudou a mente de Cristo. Que ele se apaixonou pelas características de Cristo. É isso aí. Engraçado que você que está nessa live assistindo, né, se você está vivendo algum problema, né, dentro do orgulho, né, da soberba, né, dentro da jactância, de deixar Deus de lado e saber que toda a tua conquista, tudo que tu tem, foi o seu esforço, você precisa buscar uma ajuda na terapia, né? Porque a gente precisa corrigir as nossas rotas. A gente está vivendo, volto a repetir, tempos difíceis.
tempos de dificuldade e que a gente vai depender da mão de Deus. E Deus, ele não desce na terra. Deus, ele usa pessoas para estender as mãos para a gente. Deus usa a pessoa para nos ajudar. E quanto mais, então, a gente, como nós estamos estudando aqui em 2 Timóteo, se a gente deixar o orgulho, ser mais deleito do prazer do mundo do que amigo de Deus, se a gente ser arrogante, se a gente for blasfemo, a gente vai entrar por um caminho que vai trazer doença para a nossa alma, doença para os nossos sentimentos. Então, hoje, eu creio que você que está assistindo essa live aí, né, você vai entrar num caminho correto. Que caminho correto é esse, pastor? Se agarra com Deus. Mais uma vez eu vou falar. Se agarra com Deus com toda a sua força. Se apega a Deus com toda a sua força. Porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá força para a gente vencer os embates da vida, os desafios da vida. É Deus que faz a gente vencer, às vezes, os nossos medos. É Deus. Então, Paulo, ele está trazendo aqui para a gente o que vai acontecer e o que está acontecendo nos últimos dias, né? Onde a maldade do homem está imperando. E como a gente vencer essa maldade? Se agarrando com Deus, buscando Deus. Não tem outra saída. Eu volto a repetir. Na vida do ser humano, do homem, de uma mulher, existe um existencial vazio dentro de nós. E a vida completa esse vazio com festa, bebida, droga, prazeres, tudo que é bom, quando você é hipócrita, tudo que é bom para a nossa carne, para satisfação do nosso bel prazer, isso preenche, mas não preenche de forma completa. Só quem pode preencher esse vazio existencial dentro da nossa alma se chama Jesus de Nazaré. Só Jesus pode completar esse vazio que existe dentro, né, do ser humano. Então, eu aqui quero finalizar, Michele, né, a minha participação, né, aqui dizendo para vocês. Jesus falou em João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vir por mim primeiro. Então, o segredo para a gente vencer os desafios da vida é a gente seguir esses 3 princípios. O caminho, a verdade e a vida. Esses 3 nós definimos num só, que é Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus proporcione e realize o seu sonho, os seus projetos, mas saiba, tudo começa aqui. Se você quer vencer o desafio, as adversidades da vida, tenha a mente de Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E eu te agradeço, Michele, por essa oportunidade, tá? Mais uma vez aí, a gente está aqui trazendo aqui a realidade desses últimos tempos que a gente está vivendo. Que Deus abençoe. Amém. Mas vai vir outras oportunidades. Tá bom. Outros desafios, né? Hã? Outros desafios. Eu não gosto de fazer live. Não gosto de fazer live. Foi bem desafiador, né? Foi. Mas isso foi bom, porque eu quis implicar no senhor também, para o senhor conhecer esse transtorno, para você levar para a sua igreja. Isso. E como o senhor gosta de falar e discorre bem as coisas, então eu falei, vou trazer o meu amigo e pastor Mariano, Pedro e Mariana, para poder discorrer esse assunto. Então, gente, o que a gente acabou de fazer aqui foi um paralelo do transtorno de personalidade narcisista, que tem todas as características trazidas no DSM. E essas características também na Bíblia. Pastor, muito obrigado pela sua participação, tá? A gente agradece aqui. Sinta-se acolhido, abraçado pela nossa página, tá certo? Um abraço. Obrigado, Luciano. Aí, tá. A Alexandra, né, que perdeu o senhor um pouquinho aí pra gente, tá bom? E quem esteve com a gente, muito obrigado. O meu é
tem também uma página lá no canal que é Área da Vida Real, tem vídeos lá também. Pastor, fala aqui se você tem canal, ou se você está trabalhando nele, ou a sua página. Eu não tenho canal não, mas se quiser, meu Instagram é @pedromariano, tá? E aí a gente vai ser amigos lá, vamos conversar, tirar dúvidas, sem problema, tá bom? Tá certo. Um abraço, pastor. Obrigada. Deus abençoe, tá? Pra quem teve beijo, fica com Deus. Bom descanso, Ah. pessoal.